E o mundo se dividiu com uma enorme brecha de alto a baixo em duas porções desiguais. De um lado, os católicos que continuavam católicos, apesar de toda essa investida, e de outro lado, a fúria satânica dos laicistas que promoviam contra a igreja perseguições incessantes. Esta luta, esta divisão, foi recebida pelos papas que governaram a igreja desde 1789 até 1920, pouco mais ou menos, quando essa perseguição começou a mainar, foi recebida por eles com uma serenidade e uma energia admirável. Em vez de se amedrontarem com o perigo que crescia, em vez de procurarem obter, por meio de concessões, o aplauso dos adversários, eles procederam de um princípio profundamente radicado na Sagrada Escritura, um princípio, portanto, altamente teológico, que é o seguinte: o filho das trevas, enquanto filho das trevas, jamais aplaude o que faz o filho da luz. Ainda que ele construa as mais magníficas igrejas, ainda que ele tenha a liturgia mais resplandecente, ainda que no âmbito católico tenham brilhado os doutores mais extraordinários, ainda que a igreja tenha inspirado os artistas mais prodigiosos, ainda que ela tenha atrás de si a história mais prestigiosa, o filho das trevas é cego para ver isto. Não há argumento que seja capaz de lhe convencer o espírito mal intencionado. Não há perfeição que seja capaz de tocar e de comover. Não há, portanto, razão para se lhe fazerem concessões. A igreja deve responder a esta ofensiva com dois recursos: a polêmica, defendendo-se e acusando-os. E um número enorme de polemistas, eclesiásticos e leigos, surgiu pela Europa e também pela América do Sul, defendendo por toda parte a Igreja Católica. Fora das horas da polêmica, para o adversário, NA, NE. Não aprendemos nada de vós, não esquecemos nada do que é vossa vergonha. Em relação a vós, absoluta ignorância. Nossa vida continua absolutamente como ela é. Apesar do debique, apesar da gargalhada, apesar da má interpretação, as ordens religiosas continuaram na sua vida. A liturgia continuou com seu esplendor. O papado continuou com sua pompa. A vida da igreja continuou absolutamente como era, desenrolando-se majestosamente, pacificamente, soberanamente, sem dar importância ao rugido dos adversários. Característica é a invasão de Roma pelos garibaldinos em 1870. O Papa era o rei de Roma. As tropas de Garibaldi entraram em Roma para anexá-la ao reino laicíssimo e maçonicíssimo dos Savoias. O Papa Pio IX se recolheu ao Vaticano. No Vaticano, ele continuou a levar, naquele minúsculo território, a vida de um grande pontífice. Ele continuou a ter embaixadores, ele continuou a dar audiências, a Secretaria de Estado continuou a funcionar do mesmo jeito. A sua corte pontifícia continuou a ser a mesma como era, como se Roma não tivesse sido ocupada pelo adversário. E quando o Papa descia de seus apartamentos, carregado na sede gestatória, precedido pelas 200 ou 300 cornetas de prata desenhadas pelo Michelangelo e aclamando como vigário de Cristo, e penetrava na majestosa Basílica de São Pedro, o povo, mas o povo do mundo inteiro, de pé ou de joelhos, aclamava: viva o Papa Rei! Quer dizer, continua rei de Roma, apesar da invasão de Roma. E o Papa, cingindo tiara, majestoso, bondoso, passava abençoando como se fosse ele o rei daquela cidade. Benedictio urbi et orbi. Abençoa a cidade, abençoa o mundo. Ignoro este vagalhão. A majestade do papado é superior a todos os ódios, é superior a todas as ondas e esmagará tudo. Mais ainda, a igreja requintou, de algum modo, a sua fisionomia, pela definição do dogma da Imaculada Conceição, sancionado pela maravilha das maravilhas,
que foi Lourdes, com a produção contínua de milagres que provavam a verdade da Igreja Católica e que faziam com que os ateus perdessem completamente a graça, mas não a insistência em pregar o ateísmo, com a definição do dogma da infalibilidade papal e a realização grandiosa do Concílio Vaticano I, que promulgou esse dogma, a Igreja levou suas características contra-revolucionárias ao último ponto. E eu estava lendo há algum tempo atrás uma história universal escrita por maçom, e é uma espécie de manual de história destinado aos colégios laicos da França. É o Mallet, que muitos dos senhores conhecem. O Mallet dizia que, apesar de toda a luta feita contra a Igreja, a reação foi tão forte que por toda parte surgiram jornais católicos, universidades católicas, associações católicas, sindicatos católicos, até partidos católicos. Em quase todos os países da Europa floresceram partidos católicos que elegeram numerosos deputados às câmaras. E então o Mallet comenta, indignado, confuso e melancólico: pode-se discutir se depois de toda esta ofensiva contra o papado, um papa como, por exemplo, Pio IX ou Leão XIII, em pleno século XIX, em pleno século XX, mais tarde, São Pio X, não tinha nas mãos um poder ainda maior do que São Gregório VII no pináculo da Idade Média. Realmente, afervorou-se a disciplina para com o Papa. Os vínculos que nos ligavam à hierarquia eclesiástica ao Papa se tornaram mais fortes do que nunca. E mais do que nunca, o Papa foi o soberano espiritual efetivo de 500 milhões de católicos. A este número, mais ou menos, nós chegamos em meados desse século, ainda no pontificado de Pio XII, 500 e tantos milhões de católicos, em relação aos quais um aceno de mão do Papa valia por lei, e que, portanto, era mais influente do que os maiores potentados da terra. Sem exércitos, sem polícia, sem meios materiais de dominar, ele realizava esta maravilha, que era o domínio pelo Espírito e pela graça, o domínio pelo amor e pela dedicação. Este super governo mundial mandava anúncios por toda parte, mantinha uma corte brilhante, tinha o aparato e o fausto das maiores monarquias e não cobrava impostos. Havia uma contribuição chamada o Óbolo de São Pedro, mandada espontaneamente pelos católicos do mundo inteiro. É o único governo da história que se manteve espontâneo, sem polícia nem ação judicial, levado apenas pelo amor enlevado e entusiasmado de seus súditos. O que é que aconteceu? Aconteceu que, diante desta muralha que ia subindo, à medida que o vagalhão ia crescendo, e que lembrava uma lenda antiga, da qual fala São Francisco de Sales, de um lago antigo, colocado no alto dos montes e cercado por rochedos, e que de vez em quando era sacudido por tempestades, e então quanto mais a tempestade do lago subia, tanto mais cresciam os rochedos e as águas do lago nunca extravasavam. Assim também a Igreja Católica, sacudida pelas tempestades, era como um rochedo que crescia e cujo poder ia se tornando cada vez mais universal, cada vez mais espantoso, cada vez mais incontrastável. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a decadência da ofensiva. O adversário começou a fingir que se tinha esquecido dos ataques da véspera. E, não atacando mais a igreja de frente, tentou entrar em conciliação com ela. E tentou estabelecer com muitos católicos um contrato que era o seguinte: não, os nossos antecessores erraram, eles tiveram contra vocês uma violência que nós não temos mais. Nós compreendemos que vocês são extraordinários, nós compreendemos que vocês são admiráveis, não em tudo, contudo nós não concordamos, mas em algo nós concordamos. Nós queríamos com vocês era um pouco de paz. Vocês querem ter sossego, não querem? Façamos um contrato, façamos um cambalacho, uma negociação. O contrato, o cambalacho, a negociação é o seguinte:
modernizem-se, atualizem-se, abandonem as pompas do passado, ficam meio parecidos conosco, que nós nos comprometemos a não atacar mais a vocês. Alguns católicos preguiçosos e comodistas, lá por 1930, começaram a dizer, quem sabe, e começaram a pleitear uma modernização da igreja. Depois disso, vieram outros católicos que começaram a dizer, indiscutivelmente, nós devemos nos modernizar. E começou então a ação católica por volta de 1940. E depois começaram os católicos da democracia cristã e do progressismo, que iniciaram a grande virada da igreja. E aí os senhores têm a desolação presente. Nos círculos católicos, inúmeras pessoas procuraram pactuar com o espírito moderno, procuraram desfigurar a igreja, deixaram aquela majestosa segurança de si que a igreja tinha, deixaram aquela imponência que a caracterizava nos antigos tempos e que obtinha o aplauso de todos os povos, para chegar a um resultado que é esse resultado que nós vemos hoje. A igreja trivializada, banalizada, modernizada, por isso mesmo, dividida, traída, em situação tão triste que ultimamente se começou a falar da renúncia do Papa Paulo VI, e um dos admiradores dele, escreveu num jornal, essa renúncia não é possível. A igreja parece hoje uma imensa nau, fazendo água de todos os lados, o Papa não a pode deixar. Coisa mais triste, o Papa mesmo disse o seguinte, a igreja parece está sujeita a um misterioso processo de autodemolição. Por dentro e com suas próprias mãos, ela parece demolir-se. Esta a triste situação a que nós chegamos. Assim, nós podemos dizer que houve tempo em que os católicos, isolados do mundo, perseguidos pelo mundo, constituíram, em face do palácio imponente e mentiroso da civilização laica, o seu próprio palácio. Eles constituíram sua organização, constituíram seu meio. Se os senhores não quiserem falar de palácio, falem de fortaleza. Eles constituíram sua própria fortaleza. E por que eles fizeram essa fortaleza imponente, baseada no princípio de que não há que fazer concessões, porque toda concessão é uma traição, porque o adversário só parará de nos atacar no dia em que nós nos trairmos a nós mesmos, porque é preciso lutar sempre e é preciso nunca ceder às promessas de reconciliação de um adversário. Nós do adversário queremos duas coisas, ou a conversão ou a luta. Se ele quiser se converter, temos os braços abertos para ele. Se ele não quiser se converter, sabemos que ele nos atacará e nós o atacaremos também. Então, nessas condições, nós tivemos a igreja que realizou a teoria das duas fortalezas, dos dois palácios, e que venceu a batalha. Nós tivemos, depois da tática oposta, nós tivemos a igreja que aceitou, infelizmente, de entrar em composição. Acreditou que os filhos das trevas podiam sinceramente admirá-la em algo. Sorriu para eles, abraçou-os e recebeu o abraço da morte. Teria morrido desse abraço se nosso Senhor Jesus Cristo não lhe tivesse garantido a imortalidade.